É isso aí, pessoal. Estamos aqui do Estúdio Caverna, mais uma vez, nessa energia maravilhosa que a gente sente aqui dentro. E estamos aqui para conversar mais uma vez com uma outra personalidade do rock baiano, para a gente contar as várias histórias que a gente quer contar aqui dentro do Estúdio Caverna, né? E hoje tem várias novidades para começar essa iluminação nova aqui, dando um clima todo especial e futurista ao Estúdio Caverna. E o convidado dessa semana é muito especial, né? Tem décadas e décadas de rock and roll, desde a década de 80, 90, anos 2000, tem muita história para contar. E eu fiquei pensando da semana toda, pô, velho, eu gosto de filme de heróis, né? Principalmente os heróis da Marvel, que tem o Homem de Ferro, que é o Tony Stark. E nós temos aqui na Bahia, no nosso rock and roll, um Tony também, que não é o Stark, mas é o Tony Lopes, Reverendo T, que é a pessoa que está aqui com a gente hoje. E ele também é um herói aqui do rock da Bahia, porque ele já fez muita coisa especial para várias bandas, para comércio do rock and roll. Então ele propagou muito rock por aí, vida fora. Então é com ele que nós vamos conversar ali na mesa do Estúdio Caverna e esperamos que vocês curtam o papo, hein? Mas antes, a gente vai fazer aquela coisa que a gente tem que fazer para a conversa ficar top, que é pegar a nossa cervejinha para o papo ficar ali alimentado e muito rock and roll na veia. Então, acompanha esse papo, solta aquela vinheta, hein? Solta aí, vai! Estúdio Caverna, ativar a bomba de nêutrons. Já estamos aqui na mesa do Estúdio Caverna, mais uma vez, para começar um bate-papo do rock and roll da Bahia. E antes disso, velho, antes da gente começar aqui, eu preciso passar uns recados, beleza? Hoje nós estamos estreando aqui nossas canoplinhas do Estúdio Caverna, padronizada, um oferecimento aqui da galera da Underground, o grande Anailson, Underground Soluções Gráficas e Personalizadas. Lá, velho, você pode fazer adesivo, banner, placa, caneca, camisa, chaveiro, cadernação, um monte de coisa, ó. Se liga aí, o cara deu o maior apoio, fez aqui essa canopla bonitinha pra gente, apoiando aqui o Estúdio Caverna. Pegou aí, produção? Pegou aí? E mais uma vez, a gente não pode deixar de falar, né, não? Antes de começar com o nosso convidado mais que especial, hoje eu tô muito feliz aqui, viu, galera, o Estúdio Caverna, recebendo aqui o Reverendo T, Tony Lopes, cara muito ativo aqui na cena há muitos anos, certo? Mas antes de a gente começar o papo, também eu preciso passar um recado aqui, Tony. Nós temos também um parceiro aqui que está acreditando no programa desde o segundo Estúdio Caverna, que é o Manhattan Hostel. É um hostel que fica lá no Porto da Barra, com instalações bem limpinhas, super instalações tops, galera. Vai estar passando a imagem rapidinho. Você chegar lá, você que está vindo querer assistir show de banda aqui de outra cidade, em Salvador, você que é de banda, que quer se instalar aqui, não sabe onde ficar, fica lá, velho, no Manhattan Hostel, que tem fica localizado lá no cartão postal de Salvador, né, velho? No Farol da Barra, Porto da Barra. Então você chega lá, diz que viu do Estúdio Caverna aqui essa divulgação e você ganha 10% na tarifa de balcão, beleza? A galera, gente boa, tá curtindo pra caramba o programa e tá abraçando também o rock and roll. E o que é que o rock and roll faz? Abraça quem abraça o rock, não é isso? O Estúdio Caverna é um oferecimento da Radar Alternativo junto com a banda Síndrome K, né? Nós estamos aqui, eu, Lula Souto, vocalista e baixista da banda Síndrome K. A gente resolveu abrir o espaço aqui do estúdio para poder fazer um conteúdo para a galera que já produz rock and roll, que teve banda, que teve bar, que teve loja, sacou? Todo mundo, para que o Brasil inteiro, todo mundo conheça e fique registrado
no canal lá Estúdio Caverna, que a gente pede que todo mundo aqui que está acompanhando siga o canal Estúdio Caverna, né? Dá o joinha no vídeo, né? Isso todo mundo é de graça e todo mundo vai curtir, não? O programa é oferecido mais uma vez pela Radar Alternativo, que Evandro está aqui e ele faz captação de imagem, direção de fotografia. Então a gente tem que apoiar também Radar Alternativo, que está fazendo, Tony, um trabalho excelente, velho. Os caras, Evandro entrevistou Blaze Bailey, o ex-vocalista do Iron Maiden. Ele entrevistou a vocalista do Draconia. Já tá com entrevista agendada, cara. Um negócio assim, nunca visto. Tá com a entrevista agendada com Bruce Dickinson para março do ano que vem, se eu não me engano. A Radar Alternativo, como um ponto de cultura, tá colocando a Bahia no radar do rock internacional. Isso é massa, cara. E tá aqui, como sempre digo, apoiando o Estúdio Caverna a continuar fazendo o trabalho de coleta de informações e histórias de pessoas que vivenciaram e que vivem em rock and roll aqui na Bahia. Isso é importante pra caramba, eu acho. Mas vamos lá, Tony, se apresente a galera, diga pra gente já como é que você, cara, ingressou nesse mundo do rock and roll, na sua, sei lá, nos idos dos anos 80, sei lá, você que vai me dizer, conte aí. Bom, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe a hora que vocês estão assistindo isso. Em primeiro lugar, muito honrado de estar aqui. É um projeto muito bacana. É um projeto que a gente conheceu há pouco tempo, né? Tá no começo, na verdade, né? O quarto programa que vocês estão fazendo. Mas vem com uma estrutura bacana, com condições para a gente conversar, dialogar, contar histórias, falar de planos, né? Uma coisa que o rock precisa, né? A gente precisa registrar a nossa história, a gente precisa registrar o que a gente pretende fazer, a gente precisa de ter isso documentado para que a gente passe credibilidade, né? Para que a gente consiga um pouco mais de profissionalismo. A gente sabe que o rock, né? Quando o rock baiano, ele tem uma abrangência imensa, né? Muita gente fala que não existe rock baiano, mas a gente pode falar assim, só pra gente falar só dos pilares. A gente tem Pitty, que tá na cena, que é hoje o maior nome do rock brasileiro. A gente teve o Camisa de Vênus, a gente tem Raul Seixas. Raul Seixas eu digo tem, porque ele ainda tá presente no imaginário do Brasil todo. E fora isso, tiveram diversas bandas que conseguiram mais ou menos sucesso, conseguiram mais vitrine do que outras. Algumas conseguiram registrar esses trabalhos, outras não. Então isso é uma coisa que a gente precisa dar valor. O que foi feito, mesmo sem registro, mas foi bem feito, merece que a gente também vá buscar essas histórias, que a gente vá buscar essas músicas, né? É um trabalho que eu pretendo fazer, é um trabalho que vocês estão fazendo aqui no Estúdio Caverna com a Síndrome K, que é dar oportunidade a outras vertentes, né? Porque quando a gente fala de rock, a gente sempre tem departamentos que as pessoas botam em caixinhas, você faz isso, você faz aquilo. Eu acho que a gente faz rock baiano, a gente faz música alternativa, a gente faz música brasileira, porque a gente tá no Brasil. E a gente precisa de gente que acredita, né? Então, que arregaça a manga, vai pra luta e faz alguma coisa, já tá bem à frente do outro, que fica ali só reclamando, só falando mal, só criticando, né? E só lamentando não conseguir coisas porque ele mesmo não faz nada. E a gente vai fazendo o que pode. Você falou aí, acho que tudo que fez a gente pensar em fazer isso aqui, cara. Tudo. Porque a gente chega uma hora que não adianta só fazer música, né? Não adianta só Síndrome K fazer música e gravar e lançar e ficar ali ouvir, e aí já vem outra banda e já lança. E a onda do vai e vem do rock and roll é essa. Quanto mais lançarem músicas, bandas melhor, né? A gente pensou em fazer esse conteúdo para o rock, disponibilizar nosso tempo, espaço, né? Investimento, né? Que a gente está sempre tentando melhorar. Se você que está acompanhando a Estúdio Caverna for assistir o primeiro, você vai ver que sempre a gente está tentando melhorar aqui, né? Os programas, e a gente vai continuar tentando melhorar para tentar entregar para o rock um
espaço de fala para que a gente possa ter ser mais conhecido, né? Não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, né? E Tony, me diga aí, quando você começou no rock, assim, lá, quando foi que você começou? Você lembra a idade, você lembra a década, você lembra Mas eu comecei em 1983. 83? Tá. O que foi assim, você ouviu o que assim pra te influenciar? O que é que você Apesar da minha idade, né, assim, eu tinha um irmão mais velho do que eu e eu comecei a ouvir música com 10, 12 anos, eu já ouvia Kiss, Suzy 4, que eram as bandas que eu mais gostava na época. Mas assim, era meu irmão que ouvia e eu gostava mais de algumas coisas ou outras. pô, sempre, né, velho? Eu sou do interior, sou de uma cidade chamada Gandu, uma cidade pequena. Eu vim morar aqui quando eu tinha 13 anos. Mas só fui me interessar por música, assim, eu mesmo me interessar por música, primeiro como ouvinte, começar a comprar meus discos, meus LPs, quando eu já estava com meus 17, 18 anos. E só fui montar minha primeira banda, né, minha tentativa de primeira banda, já com 21 anos, né. Entre 20 e 21 anos eu comecei a gostar realmente de música. A minha intenção era fazer letras e escrever, né. Pra terceiros. É, eu gostava de escrever, eu queria só escrever. E fiquei tentando, né, fazer essas letras e, assim, meio que acompanha o boom do rock brasileiro. Então, assim, eu já tinha ouvido Mutantes, já tinha ouvido Secos e Molhados, mas a gente estava na fase da Blitz, recomeçando, Barão Vermelho. Então eu pego a Camisa de Vênus aqui, eu pego esse começo do rock, mas minha intenção era ser letrista. E eu muito rápido eu percebi que, se eu fosse fazer letras para os outros, essas letras nunca seriam musicadas e nunca seriam, né, tocadas por ninguém. Eu comecei a pensar: "Eu vou virar músico", né. Aí eu falei: "Vou virar músico, vou aprender a tocar um instrumento", e resolvi tocar bateria, né. Eu era uma pessoa muito tímida, primeiro começo, eu preciso de um lugar que eu fique mais reservado, apesar de que minha primeira estrutura de banda mesmo, que eu montei, uma banda chamada Dúvida Externa, que inclusive eu lancei uma música hoje com o projeto Reverente T, com o cara que montou essa banda, um cara chamado Atalba Meirelles, que é um maestro, né, que trabalhou com música instrumental, que produziu discos de Margareth Menezes lá no começo. Pô, beleza, velho. Produção deve você lançou quando, hoje? Lancei hoje, saiu nas plataformas Pô, que hoje. legal, velho. Então, a Dúvida Externa, eu era pra ser um back vocalista, né, assim, a gente, como eu te falei, na época da Blitz, a banda tinha um vocalista que era meu irmão, e aí a gente passou um tempo, alguns meses, e 1 ano depois eu voltei com outra pessoa, outro vocalista, outro guitarrista, só eu que fiquei na formação anterior. A gente continuou com Guerra Fria e a gente seguiu a banda, né. Digamos aí que foi o primeiro momento difícil da sua vida. É, momentos difíceis vão ter vários, mas esse foi o primeiro. Eu tinha 21 anos de idade quando meu irmão morreu, né. Então, assim, foi todo um processo de ressignificação da vida, de cuidar dos meus pais. Nós éramos só eu e ele. Meus pais tinham acabado de vir morar aqui em Salvador na época, então eu tive que cuidar deles, eles cuidar de mim. Nesse período eu conheci Raul Seixas, eu passei uns 15 dias convivendo com o Raul, uma fase bem ruim dele, que a gente saía pra beber, passava o dia todo bebendo. Eu não lembro de nada, a gente não tinha celular, não tinha máquina fotográfica naquela época, e minha memória é muito Mas ruim que mesmo. experiência, viu, velho? É. Que experiência. Acho que todo mundo que tá assistindo aqui queria ter tido essa experiência. Eu gostaria de te lembrar o que aconteceu nesses encontros, que foram 15 dias na sequência. Logo depois o Guerra Fria fez o primeiro show, que foi no Teatro Solar Boa Vista, foi a primeira banda de rock que tocou lá, na época, já tinha acabado de ser feito, Quando foi isso? em 1984. E o Guerra Fria seguiu, continuou com a banda durante muito tempo, depois o guitarrista passou no concurso, foi morar em outra cidade, a banda acabou, eu fui montando outras bandas. E agora, 3, 4 anos atrás, a gente retornou o projeto da banda. Meu filho tá tocando na banda comigo. E aí é uma banda que a gente toca as músicas antigas, né, acho que deu pra aproveitar, e vem compondo algumas coisas novas. E assim, nesse percurso do Guerra Fria, eu participei de outras bandas, toquei com uma banda chamada Tara Code, toquei com Coiotes, de Miguel Cordeiro, passei um tempo afastado.
E agora mais 10, 15 anos atrás, né, eu voltei e tive loja de disco, né, antes disso tudo eu tive loja de CDs com a loja chamada Na Mosca, Ação Rock, isso nos anos 90. A gente produzia alguns CDs, algumas coletâneas, coisa que eu voltei a fazer agora com CD, que em algum momento a gente vai falar sobre A isso. gente vai falar. Agora, eu queria saber de uma coisa. Como é que é a sensação de você tocar com seu filho? Porque hoje eu tenho uns filhos, eu tenho 2 meninos, eu tenho um de 6 e um de 3, né. Quando eu vejo eles cantando, por exemplo, minha música: "Bota 7.000 giros aí pra tocar, meu pai", a música nova da banda. Eles ficam cantando a música, pra mim é uma emoção, cara, assim, gigante. Eu imagino tocar com o filho na banda. Na verdade eu tenho 3 filhos, né, 2 gêmeos, um deles toca nessa banda, o nome dele é Tom, e tem outro chamado Jimmy, que toca baixo, mas não é tão Musical. não tem paciência. Na verdade ele até é bem musical, ele tem até uma facilidade, eh, mas ele não pintou ainda a vibe de ele querer tocar, né. O Tom não, o Tom colou comigo com Guerra Fria, a gente vem tocando já há algum tempo. A gente, o Guerra Fria voltou pouco antes da pandemia, a pandemia interrompeu, a gente voltou, posteriormente agora nesses últimos 3 anos, eu tive vários problemas, eu tive que cuidar da minha esposa, minha esposa teve um câncer no cérebro, então a gente durante 3 anos, Eu Guerra Fria acompanhei toda essa sua luta aí no nas ficou redes meio sociais. complicado, né, porque o Guerra Fria, como era eu e ele, e a gente precisava sempre alguém com ela dando apoio. Teve teve várias fases, fase que precisava estar todo mundo A junto. pandemia, ela já estava. Não, foi 3 anos atrás, foi pós-pandemia, quando a gente começou até a pandemia eu tinha a Barra dos Bardos, né, que é um espaço que hoje é o Área 51, que era um espaço que a gente fazia shows, que não começou para ser um bar musical, nem para ter shows, ele começou para ser uma loja de disco, eu tentei voltar pra fazer uma loja física, que as pessoas voltassem a se interessar e olhar discos, LPs, CDs. A coisa não foi dando muito certo, foi virando bar, virou bar, o bar deu certo, a pandemia veio, deu Tá, uma mas espera aí, velho, você já saltou de 84 pra 2022. Vamos voltar lá pra 84, que você fez o Solar, o Teatro Sala Solar Boa Boa Vista. Por sinal, eu vou tocar no Teatro Solar Boa Vista, agora imagine, 40 anos depois, dia 6/12 agora no Bods Metal Force, com Crucificator, The Cross e Vulcano, diretamente de São Paulo. Imagine, 40 anos depois a casa tá lá firme e forte, o teatro firme e forte, recebendo rock and roll ainda também, né. e um belo teatro, Você uma vê. estrutura Aí bacana. você tocou lá em 84, 84, eu acho que até os anos 90 eu fiquei com Guerra Fria. até 90, 90, a Guerra Fria acabou, aí eu parti produzindo e tocando. tocando, fazendo outras coisas, estudando, eu me formei em museologia, eh, depois do Guerra Fria, quando o Guerra Fria deu uma pausa, eu parti pra carreira solo, aí eu fui cantar, né. Mesma coisa, eu tinha as músicas, queria que as pessoas gravassem minhas músicas, mas como você vender essas músicas pra alguém? Eu falei: "Ó, vou fazer". Aí eu fiz um disco eu cantando sempre entre aspas, né, que eu não sei cantar também. Eh, Ah, que é isso, rapaz. não, mas essa coisa de não saber, ela faz parte de um processo meu que eu já hoje eu consigo administrar isso muito bem. As pessoas tendem a achar que quando você fala assim: "Ah, eu toco bateria, toco mal", pensa que é uma falsa modéstia. "Eu não sei cantar", "Ah, pô, você sabe cantar pra caralho, mas não, eu não sei mesmo, não sei tocar, não sei cantar, mas toco, mas canto, faço. O que eu me proponho a fazer, eu tento fazer bem. Eu acho que a questão, principalmente quando a gente tá falando de rock baiano, de falta de estrutura, o que eu acho que eu tenho de importante para dizer para as pessoas é: "Faça", Isso. né. E a pandemia, ela meio que me rubricou isso, né. Durante a pandemia, muita gente que não quer gravar, porque a gravação não tem grana para gravar num estúdio bacana, mas você não tem lugar para tocar, você não pode sair, então você pode fazer uma gravação caseira e vai mostrar para todo mundo, porque as pessoas estão abertas agora para isso, porque não tem outra opção. Então, esse é um legado que eu gosto de me sinto feliz de dizer que eu ajudei muita gente que não queria gravar,
muita banda que fazia trabalho cover. Eu insisti para que essas bandas começassem a produzir material próprio. Não tenho nada contra banda cover, eu não gosto, mas Isso aí isso aí a gente vai trazendo a sua importância, por isso o epíteto que eu dei de herói, eu fiz a associação na abertura do programa lá, de Tony Stark, é com você. Porque o herói faz isso, o herói encoraja as pessoas, né. O herói faz com que as pessoas buscam crescimento, né, nesse caso do rock and roll. E é isso que você está dizendo que você fazia. Você dizia: "Não, velho, ó, por que você vai tocar a música de uma pessoa, se você pode compor e fazer uma música legal, né, tocar o coração de uma pessoa com sua música". É por isso que eu fiquei pensando: "Porra, Tony", eu conheço o que eu conheço de Tony é de rede social, né, do que eu vejo, dos trabalhos dele e tal. Aí eu, porra, na mesma hora me veio essa associação, velho, porque você é um cara que tá hoje, você tá com quantos anos hoje, Tony? 63. 63. Você tem aí longas décadas de trabalho, né, não é trabalho remunerado, mas é um trabalho de amor ao rock and roll, né, remunerado, assim, algumas vezes você teve lojas, a gente vai falar sobre isso, lojas, bares, né, mas que você, além de toda essa questão empresarial, você teve a questão de encorajar as pessoas, com o talento, não é isso? É essa coragem que é a coragem que me move, né, que as pessoas que me conhecem, eh, falam isso assim: "Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto muito de conversar", e próprio bar, né, a própria loja, ela te dá essa. Mas a sua timidez lhe dá algum problema estar aqui, não, conversando em bate-papo, não? É uma coisa que hoje que eu já comprei, não tenho problema, nunca tive problema nenhum com câmera, com microfone, eu falo numa boa, eu nunca planejo nada, nunca penso nada. E a forma de você tocar a sua vida é quando você começa assim, ó, eu falo muito de fracasso, eu sou um fracassado, eu dei errado nisso, eu fiz errado nisso, mas assim, fracassos, eles são resultados de tentativas. Então, se você não tentar, você não vai vencer. Então você pode Exatamente. fracassar, e é mais fácil fracassar, e esse fracasso é um fracasso que é julgado pelo outro, pelo resultado, não por você, o que você fez, o que você queria fazer. Então eu olho pra trás e eu falo: "Tudo que eu quis fazer na minha vida eu fiz, nunca deixei de fazer nada, nunca deixei de ir a lugar nenhum que eu quisesse ir". Todos os problemas que eu passei, todas as coisas ruins que me fizeram parar em algum momento, elas não me impediram de no momento seguinte continuar caminhando. Então você para, você toma uma porrada e fala: "Porra, o que é que eu quero na vida? Eu quero seguir fazendo o que eu gosto", né. Então assim, eu não dependo de ninguém para me dizer: "Ah, você tá fazendo isso bem, você tá fazendo isso mal". Minha resposta é: "Eu tô fazendo". No meio dessa crise, nesse ano, é um ano atípico para mim, eu produzi o CD Blá 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 Hits, que é parte de um projeto maior. Eu tô lançando 2 livros. E você chegou aqui muito legal, você chegou aqui me presenteando com esse CD, agradeço, fico muito feliz, velho. Vai ficar aqui no acervo do Estúdio Caverna. Esse DVD, esse CD Blá 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 Hits, olha aqui, galera. Quando foi que você produziu ele, Tony? Esse CD foi produzido agora final do ano, começo final do ano passado, Final do ano passado, né? começo Olha só que desse legal. ano, acho que foi Tem lançado agora em janeiro, se eu não me engano, tem que toda a saiu. ficha técnica aqui e eu vou dizer algumas bandas que tem aqui também. Eu vou ouvir, viu? Vou ouvir com muita calma. O 10º Andar, primeiro começou com Delirium Tremens, depois virou 14º Andar. É uma das poucas bandas dos anos 80 que conseguiu ir pra São Paulo e gravar, né. Eles gravaram um LP que não, né, não deu, o Hélio vai saber te dizer melhor, não, talvez não tenha, pra gente não deu o resultado que a gente imaginava de puxar, como aconteceu com o rock de Brasília, com o rock do Rio Grande do Sul, um pouco com o pessoal de Minas, né. A gente esperava que acontecesse isso aqui na Bahia, que algumas bandas conseguissem chegar lá, e não aconteceu. A a 14º Andar é uma das poucas. Mas assim, você tem esses registros de bandas que poderiam ter lançado material e não lançaram, a gente vai tentar resgatar isso e fazer CDs com esse material. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bom, essa E ao iniciativa. mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente está no presente e a gente tem um futuro pela frente. Então a gente também pretende
lançar simultaneamente coisas antigas e coisas novas. Bandas que estão com material, dar uma força, tentar viabilizar. Às vezes a banda não. A gente sabe a dificuldade financeira quem trabalha no rock, porque se você não tem uma estrutura já de grana, né? Você pessoalmente não tem, a sua banda não vai ter, porque a gente não tem como tirar dinheiro da produção local, a gente não tem espaços, a gente não participa de muita coisa. O pessoal do rock tem optado por caminhos, digamos assim, que dificultam, eles não participam de editais, eles não querem, né, fazer projetos, e ficam meio que acreditando naquele velho esquema de que um dia uma gravadora vai bater na minha porta, vai me telefonar e falar assim: ó, você foi escolhido. Não vai ser. É. Aí aqui, ó, galera, pra você que tá aqui acompanhando, você que não é aqui da Bahia, não é de Salvador, tá acompanhando aí no Brasil, isso aqui é um CD que o Tony Lopes fez, um Reverendo T, conhecido aqui na Bahia, como ele é conhecido, com bandas que tocaram no bar que ele tinha, blá blá blá, que a gente vai saber agora sobre os bares que ele teve. E ele pegou um som de cada banda e fez um disco, cara. Um som de cada banda e fez um disco e lançou uma coletânea. Aqui tem Professor Doidão, Organa Colorados, Cidade de Ateus, Bozoquil, Esquema Símil. Pô, tem muita coisa legal. Mensagem de Erro. Algumas bandas têm 2 músicas, eu tô vendo. Trismegistro, Os Elefantes Elegantes, feat. Karina Barbo. Olha lá, tá vendo? Muita coisa aqui. Tem 2 músicas também, né? Caramba, eu vou ouvir, velho. Eu vou ouvir esse disco aqui. Eu tenho alguns projetos, você falou do Cidade de Ateus, é uma banda que eu toco também, uma banda de pop rock que começou logo depois da pandemia. A gente já lançou 3 EPs. 3 EPs. Tá pra lançar um documentário sobre Ednilson Sacramento. Tá, e você, qual a sua posição na banda? Eu sou baterista, É o batera. faço algumas letras. É o batera e letrista. Legal, viu? É. Muito. Geralmente baterista, nossos 2 álbuns do Síndrome K, as composições de letras são todas feitas pelo baterista, que era Pedro Hugo, um amigo meu, muito amigo, que ele fazia as letras das músicas. Então, baterista tem muito essa relação com letra e tal, de fazer letra. Acho que é legal. Acho muito interessante isso aí. Que foi o que me botou na música, no rock, né? Foi a letra. Foi as letras, né? Você falou lá na Aí, ó, década de Guerra 80. Fria, as letras basicamente são minhas, a maioria são minhas, quase todas. Tem algumas do meu irmão, que eu de vez em quando pego alguma coisa dele e faço. Os Elefantes Elegantes é um projeto que começou numa brincadeira, gravando com GarageBand. Eu tenho umas 400 músicas que eu fiz. E mais recentemente eu comecei a fazer umas produções e chamar pessoas para cantarem, né? Esse que tá aí, a Karina A Barbo, Karina, né? é o que tá nessa camisa que eu tô aqui, foi esse EP aqui, chamado Rust. Antes dele eu fiz com a Mônica Navas, que é uma cantora baiana também. E antes delas duas eu fiz um trabalho com o André Lissonja, que é um cara que tocou no Utopia, tocou com as bandas dos anos 80, ele era muito ligado com o Cal, Gustavo, ele teve alguns projetos de algumas bandas nos anos 80. Utopia, esqueci o nome da outra banda que ele tocou. Pós-Camisa de Vênus, né? Sim, daquela mesma época ali. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a produzir as músicas, eu faço sampler, colagem musicais, não conheço nenhuma nota musical, né? Eu pego alguns softs e vou misturando batidas com beats, vou montando as músicas, chamo as pessoas para cantarem, faço as letras nesses 3 projetos, né? Com a Mônica, que é chamado Álbum Branco, com a Karina, que é o Rust, e com o André Lissonja. Com o André Lissonja, o nome é o Álbum Branco. Eles cantam, e fazem as melodias, eu dou a música, dou a letra, e eles fazem as melodias e introduzem. Isso aqui você fez das bandas que tocaram no Blá Blá Blá. Nesse caso, sim. Mas você teve outros bares? Quais foram os bares e as lojas que você teve aqui? Você teve lojas, não foi? Eu comecei nos anos 90 com a loja chamada Na Mosca. Na Mosca. Tinha Na Mosca discos também, não tinha? Era a Mosca Disco. Era um selo, é? A gente também produziu alguns CDs. A Na Mosca, ela era do Rio Vermelho, ela teve 2 fases, né? Começou na rua ali do Manuel Devoto, a gente fazia show dia de sábado, fazia bandas locais, a Incoma de Pitch tocou lá.
Rony Jorge. Dead Billies. Dead Billies nunca tocou, Nunca não. tocou, O Dead não? Billies já era grande, hein? Era mesmo, os caras eram grandes mesmo. Mas muita gente, assim, eu não lembro muito de quem tocou, não. Mas foi muita gente que tocou. A gente produziu 2 coletâneas lá. Mais pra frente eu ajudei a fazer uma coletânea do Telefonzinho, produção fonográfica. E fiz uma do Dre Lentz também, um disco do Dre Lentz, que ajudei na produção fonográfica. Pô, que legal, velho. E essas 2 lojas, a da música durou algum tempo, aí eu acabei abrindo uma segunda na música, fechei, eu vendi uma, fiquei com a outra. Depois eu virei a São Roque, fiquei com loja de disco até perto dos anos 2000, quando o disco, né, deu uma sumida no mercado. Aí eu passei 10 anos afastado. Praticamente totalmente afastado da música, sem tocar, sem nada. Por causa dessa questão da Não. caída do. Não teve relação. Nenhuma relação, coisas da vida, meu. Entendi. Não, porque pareceu que você falou aí que foi meio. Você meio que desencantou porque o disco deu uma sumida. Não, Mas não. não. Assim, as lojas, elas deixaram de ter serventia, ninguém comprava mais disco, né? Os LPs já tinham sumido, os CDs já eram dominantes e a pirataria tava comendo no centro. Então Tava. você não conseguia vender mais nada. Aí eu me afastei e voltei 10 anos depois. Mais ou menos 10, 12 anos depois. Aí quando eu voltei, como eu falei, eu voltei para montar um lugar chamado Bar dos Bardos, né? Que é um bar, que no final virou um bar, mas era para ser uma loja de disco. Minha primeira loja, que foi lá na música, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era uma loja que sempre tinha um bar atrelado. Então eu vendia CD, coisas, camiseta, E rolava tinha cerveja. som. Rolava E rolava som de vez em quando, né? No caso da na música, Você teve, na época da música, essa coletânea aqui você fez no Blá Blá Blá. Na época do Na Música, você também fez a coletânea, não fez? 2 volumes, volume 1 e volume 2. De bandas que tocaram lá também. Acho que sim, acho que todas tocaram lá também. Era o mesmo esquema assim? Você pegava a música da galera? As coletâneas foram diferentes. A gente fez, eram 2 músicas de cada banda. Desde aquela época, da década de 90 ou na música, 90. você já fazia as coletâneas com as bandas dos bares. Assim, só não vou lembrar, obviamente, de todas as bandas, mas assim, tinha a Encoma, de Pitch. Sim. Né? Tinha do pessoal do metal, tinha a Peacemaker. Então eu participei de várias coletâneas na época como artista, como músico de banda. Com a Crotalos eu participei do 1 da Bahia, do 2 da Bahia. O 1 da Bahia, o 2 da Bahia, eu acho, assim, eles são anteriores. Eu acho que eu chego entre o 2 e o 3, começa a produzir Na CDs. música. A gente fez esses 2. Que legal, velho. Desde aquela época você já tinha essa visão de fomentar o artista que abraçava a sua casa, que ia lá, tocava com você, ou seja, às vezes podia não rolar nenhum cachê bom, tal, Não rolava. mas rolava a coletânea, tava ali. Ninguém vai lembrar de mim Isso é pelos maravilhoso. pagamentos que eu fiz. Pode ter certeza. Mas isso aqui Mas, é assim, maravilhoso, meu irmão. A minha loja, ela tinha uma coisa básica. Primeiro que eu tinha uma loja de discos que não vendia axé, que era a música que mais vendia na época. Era totalmente nichada ao rock. Trabalhava com, eu não chamaria de rock, mas de música alternativa. Sim, música alternativa, independente. Música independente, né? Tudo que era independente eu tinha. Então assim, o cara chegava lá, ele não ia encontrar o disco de Ivete Sangalo, banda tal, mas você ia encontrar a banda obscura de São Paulo, encontrar Porra, massa, velho. Então, tudo que era produzido de música independente no Brasil, ou de coisas alternativas até das próprias gravadoras, era esse meu foco. E eu, como vendedor, eu sempre preferi vender uma banda local a vender uma banda do Rio e São Paulo. Adoro, né? As bandas internacionais, pra mim, tá no fim da fila. Pra mim é banda baiana, os mainstreams, banda brasileira e banda internacional. Que massa. E dentro desse universo ainda de coisas fora do comum, né? E aí você vai ter uma gama imensa de possibilidades, né? Só não vai ter o óbvio. O óbvio não tinha. A gente sempre tinha o que o outro não tinha. A gente, na época da na música, quando cheguei, a loja ficou muito famosa. A gente conseguiu ter matérias em jornais. A loja tinha foi, pô, revistas. famosíssima, pô. Você falou aí
na sua palavra, que eu tô aqui, Revenido, eu tô aqui anestesiado, velho, com a quantidade de informação e quantidade de coisa que você já fez pelo rock and roll. Você falou aí de Edmilson Sacramento, né? Você podia falar um pouquinho mais pra galera que tá aí acompanhando o Estúdio Caverna, um pouco mais sobre ele? O Ednilson é um cara completamente merecedor de qualquer coisa que a gente venha falar sobre ele. O Ednilson, pra quem não conhece, velho, foi um cara que ele tem um problema de visão, ele foi perdendo a visão ao longo do tempo. Hoje ele é um deficiente visual, trabalha com acessibilidade, dá apoio, mas ele foi o cara que escreveu o primeiro e único livro sobre o rock baiano, Que data de quando? e nos anos 90, Anos 90. não vou saber precisar. O livro dele tem uma coisa bastante interessante, né, quando a gente fica falando do rock baiano, a gente lembra, né, e pensa muito num circuito ali do Rio Vermelho, Tuba, né, a parte nobre da cidade. E parece que não existe ou não existiu nada fora desse circuito, e é uma grande mentira, né. Assim que nesse período dos anos 80, dos anos 90, muita coisa aconteceu nas periferias com rock, com bandas de rock. E o Ednilson é um cara que fez esse trajeto, né. Ele pegou esses 2 mundos e tá retratado lá, então tem verbete de todo mundo. O livro dele é um livro, que faz uma pincelada desde o comecinho lá do rock baiano e vai falando dessas estrelas, algumas estrelas. Fala de mim, que não tenho nenhum trabalho relevante musical, principalmente na época. Eu ainda não tinha nem virado o reverendo T ainda. E fala Dead Beatles, Cascadura, todo mundo brincando de Deus. E fala das bandas de periferia, Bosta Rala, né, as bandas dos subúrbios, as coisas que aconteciam lá. E além disso, durante também esse final dos anos 90 ali, ele tinha um programa de, entre aspas, rádio, que era um programa por telefone, chamado Telefanzine, que aí o pessoal vai ter que fazer um monte de pesquisa, viu, Lula? Porque primeiro que a gente vai falar de telefone orelhão, né? Aquele telefone de rua que você botava uma ficha e fazia sua ligação, que era 3 minutos cada ficha. Ele criou uma caixa postal chamado Telefanzine, que você botava uma ficha, discava para um número e você tinha um programa de 3 minutos que ele falava o show que estava acontecendo, ele fazia comentário de disco, Eu lembro disso. ele comentava os shows, né. Uma coisa que não tem em nenhum lugar do mundo. Do mundo não Ninguém existe, não existe. conseguiu pensar nisso, e hoje a gente que tem um celular que faz tudo pra gente. Era como se, pô, se fosse um short no YouTube, né? Mas que você ligava pra ouvir. Diário, todos os dias tinha um programa novo. Então, se você queria saber, tipo, hoje é quarta-feira, eu quero saber o que tá acontecendo em E que Salvador hoje. sacada, ô Tony, e que sacada naquela época, né, velho? Pô, é impressionante. Aí a gente faz um trocadilho, né? Que visão o cara tinha, né? Ele já estava num processo de perda de visão e o cara Com tá certeza, enxergando com certeza. muito, muito, muito mais na frente. E aí vem pra amarrar a história de Ednilson, uma das bandas que eu toco, que é a Cidade de Ateus. A gente, no final do ano passado, o Matheus, que é o guitarrista, e é o cara que compõe as músicas, algumas letras, a maioria das letras sou eu, umas com ele, umas minhas só, umas só dele. Ele conheceu a história de Ednilson e ficou fascinado. Ele falou: vamos fazer uma música em homenagem a Ednilson. Eu falei: vamos. Aí eu fiz um pedaço da letra, ele completou a letra, a gente fez a letra. Aí eu falei: pô, velho, a gente podia fazer um doc mostrando essa música pro Ednilson. Vamos chamar ele e apresentar a música pra ele, pra ver o que ele acha da música, né? A música, musicalmente falando, é uma música simples, né? A gente fez isso, a gente tá com esse doc deve estar saindo agora. Teve alguns problemas aí, a gente teve alguns problemas de saúde na banda. Esse ano a gente praticamente não. Não A produziu. gente lançou o nosso EP no começo do ano e deu uma parada praticamente. Mas a gente tem um single para ser lançado e tem esse doc que já era pra ser lançado há muito tempo, que é do Ednilson. Então, assim, é um cara que, assim, precisa estar aqui, né? Vocês precisam trazer ele, porque ele vai contar. O convite, pelo amor de Deus, velho, o convite já está aberto para ele vir aqui, expor tudo, se tiver exemplar do livro, trazer o livro, falar tudo que ele puder, né?
Ele será super bem recebido aqui. Esse livro, ele tá esgotado. Ele foi lançado inclusive em audiolivro, né, um tempo atrás. Mas ele vai falar melhor, porque, sim, o que a gente fala aqui é muito pouco pra grandeza, e é uma coisa que linka com o que a gente começou a falando na conversa aqui, a importância que se tem de registrar as coisas que a gente tá fazendo. "Ah, velho, é insignificante, o rock baiano não é nada". Pô, mas é minha vida, meu velho. Eu tenho 40 anos que eu faço isso. Como não é importante? Como eu não quero É deixar a isso sua vida, registrado? Tony. É a sua vida resumida. A gente passa pouco tempo aqui, a gente vai passar, sei lá, 1 hora, 50 minutos aqui de programa para tentar expor a sua vivência no rock and roll. Que porra, velho, lá não é nada uma porra, velho, é nossa vida, meu irmão. É a nossa vida, é o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem prazer, é o que construiu a nossa personalidade, né. Se a gente é uma pessoa, tímida, uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa, comunicativa, não importa, é o rock and roll que moldou a gente. Então, o som que a gente ouve, né, você vê, você tem 63 anos, mas você é um cara jovem pra caramba, velho, jovem. E isso tudo é o rock and roll que molda a sua personalidade, entendeu? Eu costumo dizer: "Vou ouvir um rock and roll não, eu vou rejuvenescer um pouquinho ali", porque você tá ali sempre com aquela energia do rock, você tá sempre ouvindo músicas da década de 80, de 90, de rock and roll que você curte, então você tá sempre se mantendo jovem. E o importante, o assunto que eu ouço essas coisas todas, realmente, as coisas dos anos 80, dos anos 70, que não era nem ó, não é nem 60, 70, não é nem minha praia é dos 80 pra cá. Mas eu gosto de ouvir a música de hoje. Eu gosto de O ouvir a que tá sendo feito eu novo, gosto né. de ouvir a banda dos meninos que estão na Tem uma coisa que garagem. você falou aí que se parece um pouco comigo. "Ah, você tá ouvindo o que hoje, Lula?" Pô, eu gosto de ouvir meu vizinho, pô. Eu gosto de ouvir uma banda daqui da Bahia, eu gosto de ouvir uma banda underground que eu vejo no Instagram, eu gosto de ouvir um lançamento que tem um Instagramer não, né, um parceiro que eu conheço do Instagram, é o Prudência Underground, que ele sempre divulga toda semana lançamentos da semana. E eu não sei como é que ele consegue, velho. Ele pega todas as bandas underground do Brasil que estão lançando coisa. A Síndrome K já esteve lá diversas vezes. Todas as bandas aqui da Bahia já estiveram lá. Todas. E aí eu vou vendo lá, ele faz um carrossel e eu vou acompanhando, ouvindo o que é que tá ouvindo. Lógico, muita coisa ruim, muita coisa boa, né. E esse ruim, bom também é bem relativo, né. É, ruim pra mim, é bom pra outra Porque pessoa, por gostos, gostos. a questão musical, e isso é um assunto que eu gosto de falar também, assim, a gente fala: "Ah, eu não gosto de tal banda", "Como você não gosta de tal banda?" "Não, eu não gosto, mas eu gosto não, essa banda é Mas horrível". quando eu falo ruim, Tony, não é ruim o estilo, é qualidade da gravação, né. Eu não vou muito pelo ruim do estilo. Por exemplo, eu não sou muito fãzão de death metal extremo, não sou muito fãzão, mas eu sei ouvir a banda e sei dizer: "Porra, essa banda é de fuder, essa banda é do caralho". Não, de fuder não, né, porque eu penso o seguinte, eu tenho uma frase famosa aqui de amigos de banda de rock que eu digo que tudo tá na linha do de fuder, tudo. Se você ouve uma tosqueira, porra, é de fuder, velho, o seu som. Se você ouve uma coisa, assim, fora do comum, músicos virtuosos, caralho, de fuder. Então como é que você sai dessa linha do de fuder, né? Você não sai, cara, você não sai. Você sair da linha do de fuder é que é difícil, porque quando você sai dessa linha, é quando você começa a se destacar, entendeu? Eu costumo dizer pra galera: "Galera, porra, Lula, você foi filósofo falando dessa frase", porque realmente, velho, as pessoas ficam com receio de dizer, né: "Porra, velho, eu gostei, mas tal coisa", não, é de fuder. Então, quando tudo é de fuder, é difícil você se destacar. Então eu sei ouvir, eu sei fazer essa separação, assim, eu digo: "Porra, eu não gosto do estilo, mas a banda é muito boa, a execução, músicos, gravação". Como eu sei, eu gosto do estilo, gosto muito do estilo e a gravação tá ruim, eu digo: "Porra, velho, aí não dá pra", né. Esse era uma demo, não era uma música pra ser lançada. Eu penso uma coisa assim, que dá um meio de campo nisso.
o importante é o seu objetivo, né. Pô, quando eu pego uma banda pra ouvir, e eu sei que ela gravou aqui em Salvador, sem grana, né, sem condições técnicas, que hoje tá bem mais fácil, hoje você consegue gravar tecnicamente bem, muito facilmente. No meu tempo, né, 20, 30 anos atrás, era muito difícil, você Muito difícil. conseguir alguma coisa razoável, de razoável pra cima já Quem era tinha muito difícil. CD na década de 90 era rei, pô. É. Mas assim, o objetivo, o que é que você queria com isso? E aí vem aquela coisa que eu falei sobre a pandemia, que as pessoas perderam o medo. Mas isso aqui pra mim é demo. Mas você tá passando sua mensagem, Isso, certo? tem isso também. Então assim, Tem isso, é é o justo, é. seu objetivo, Com é o que certeza. você quer com aquilo, aonde você quer chegar. Claro que essa música aqui não tem a qualidade top, né, a de fuder mesmo, ela não vai tocar na rádio, não vai tocar na televisão, porque lá não vai tocar. Não porque a música, a criação é ruim, mas é porque tecnicamente ela é ruim. Então a questão técnica ela é um lado da questão, e a questão artística é outro Muito lado, bom, né. Tony. Quando você trabalha com arte, né, e a gente trabalha com arte, em maior ou menor grau, mais inovador ou menos inovador, o que importa é o que você tá querendo, né. Como você vai chegar lá é outra história. Então eu gosto da música alternativa quando você tem essa possibilidade de você ir lá embaixo, né, fora da capa, né. É como muito artista gosta de falar isso: "Ó, como a música nasceu, você pega o violão, se a música é boa, se Maravilhoso, você velho. pegar seu violão e tocar a sua música que você gosta, essa é a minha melhor música, com a banda, teclado, guitarra, puta gravação, se você pegar ela e tocar no violão, e ela soar boa, é porque ela é boa. Porque se ela for ruim, você vai pegar no violão e ela vai ficar ruim. Então a ideia, ela é muito, muito, muito mais importante do que o resultado. Porque o resultado, às vezes, não depende nem de você, É. né. O resultado depende de outras circunstâncias, Porra, Tony, né. que aula, viu, velho? Então você precisa acreditar no que você está fazendo nesse sentido. Você tem que acreditar no que você tá fazendo, independentemente da condição. Você tem Faça, que faça. faça. Aí a gente vai para o textinho punk, né. Faça você mesmo, mas faça, mano. Comece, depois melhore. Aonde você quer chegar? Aqui é nesse patamar rock que você quer chegar? É só isso que você quer? Ok, bacana. Mas você quer subir? Você quer evoluir? Então você vai ter que dar mais, você vai ter que conseguir mais, né. Aí vem um 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 uma auto eu diria, um alto conselho pra mim, que eu daria para o meu eu de 40 anos atrás: Excelente. "Estude, meu filho. Você quer tocar bateria, você não resolveu tocar bateria? Estude, eu nunca estudei. O cara me ensinou a pegar na baqueta, me ensinou a fazer pá, pum, pum. Uso isso até hoje, só uso isso." Mas sai do coração. Eu costumo dizer o mesmo do baixo. Eu toco baixo e canto no Síndrome K. Eu costumo dizer que, na verdade, eu sou um cantor que toca baixo. Eu não sou baixista. Eu sou um cantor que toca baixo. Faço ali o pom-pim, pom-pom, né, e funciona. Agora, se me pedir para fazer uma escala trítona de não sei o que lá, de reverso, eu não vou saber fazer. Eu digo: "Velho, eu sei fazer o pim-pim, pom-pom". Mas se você quiser, Mas é você aquela coisa, vai correr atrás e vai fazer. mas é aquela coisa, no que se propõe a fazer, tá bem feito. Agora, voltando aqui a falar da loja na mosca, desde aquela época, você lembra de alguma história engraçada que você vivenciou nas lojas, ou seja, ou alguma coisa que aconteceu no interior da loja, alguma coisa que você diz: "Velho, que situação que eu vivenciei na loja assim, bicho, que eu achei que nunca fosse viver uma coisa dessas". Como eu te falei, a loja era bem alternativa, mas a gente tinha públicos bem estranhos. A Ivete Sangalo chegou aí umas 2 vezes na É loja por causa sério, velho? disso. É. E ela não foi comprar disco de axé, ela E ela comprou comprou alguma ela coisa? comprou discos de na época ela estava com Davi Moraes, se eu não me engano. Sim. Ela comprou disco de soul, Cassiano, Rio, dessas coisas. Era um material que estava sendo relançado na época, inclusive. E no dia da Ivete, eu tinha um amigo que era lojista, tinha uma outra loja lá, e ficava muito comigo lá, como eu falei, todas as minhas lojas tinham cerveja, e eu tinha o bom hábito de ficar trabalhando e bebendo ao mesmo tempo, né. Recomendo. E aí a gente ficava bebendo, e aí a Ivete chegou, eu reconheci, mas assim, eu tratava todo mundo
igual, ela não era uma pessoa que pra mim era eu não nem gostava, né, não acho nem dos piores, né, mas não era uma pessoa que estava na minha mira, digamos assim. Mas eu reconheci quem era e tal, e aí ele ficou lá, e ele era muito sem noção, digamos assim. E aí, lá para tantas, ela comprou os discos, pagou, estava saindo, aí ele virou para ela e falou assim: "Eu posso te falar uma coisa?" Aí eu arregalei o olho assim, eu falei: "Vixe, Ela vê alguma vem alguma merda aí, né?" Aí ela falou: "Pode sim. Você já pensou em fazer cover de Ivete Sangalo? Porque você parece muito com ela." Que loucura é Sério, essa, velho? sério. Eu olhei pra ele, olhei pra ela, aí dei um sorrisinho, falei: "Ó, é uma ideia, né, Ivete?" Aí essa foi uma. Caetano foi lá algumas vezes, ele conheceu a banda Cascadura, que depois ele até elogiou, acho que o amigo do Fábio, lá, comprando o disco do Cascadura lá, Pô, que legal, né. velho. Então assim, eu levei Itamar Assunção, que é um cara da vanguarda paulista, que é um dos caras que eu mais gosto na música mundial. Ele foi lançar disco dele lá, a gente fazia muito lançamento de artista Sim, eu lembro, independente. lembro, lembro. Então assim, a loja deu essa condição, né, de você ter, esse convívio com Com meio pessoas que artístico, você mano. gosta, É. né, e tanto como pessoas que você não curte tanto musicalmente, mas que você tira essa coisa, né: "Ah, porque o cara faz essa música, ele tem um péssimo gosto." Não, cara, não tem um péssimo gosto, quer dizer, eu acho que a gente tem o rock tem um preconceito básico, se você toca rock, você não pode tocar outra coisa. Se você eu sou baterista de rock, então eu posso ser coveiro, posso ser vendedor de uma loja, posso ser sorveteiro, posso vender picolé, mas eu não posso tocar na banda de axé para ganhar dinheiro, né. É o único estilo que não Mas desde permite a isso. época de 90 tem roqueiro que toca em banda de axé pra ganhar dinheiro, pô. Mas é criticado, Desde a época de né, 90. mas é muito criticado, né. E hoje essa crítica vem para as bandas covers, né, que é uma coisa, assim, que você tem que pensar muito sobre isso, né. Eu particularmente não saio de casa para assistir uma banda cover, não entendo o porquê você faz isso. Mas, assim, é uma forma de você ganhar grana. Muita gente do rock só consegue botar uma grana tá Muitas casas de fazendo com de banda show cover, também, né, porque casa de é, bares, né. porque você Quer precisa vender, viabilizar, quer vender né. cerveja, comida. Minhas casas eram muito underground, muito alternativa, então assim, a gente teve show de banda cover? Teve, poucos, mas tiveram, né. Mas você paga um preço muito alto por isso. Quando você tá contra a maré, você tá pagando sempre um preço mais alto do que o outro que tá indo com a maré. Então se tudo precisa ser muito ponderado, né. A gente hoje vive politicamente de um tempo pra cá muito extremismo, é de um lado ou de outro. Entre um lado e o outro tem um universo, né. Um universo. Você tem um universo de possibilidades que vai mais pra lá, vai mais pra cá, porque hoje é assim, amanhã é assado. E a gente precisa estar um pouco mais consciente do que está acontecendo, ter um pouco mais de respeito. De onde é que vem a pedrada? Às vezes vem do teu amigo, né. Não é o inimigo que você tem que ficar preocupado, não, às vezes é teu amigo que você tem que estar preocupado. O cara que tá do teu lado que vai te dar facada, não é o cara que você pensa que tá te odiando lá não. Então a gente precisa pensar nisso um pouquinho. "Ô velho, vamos pensar um pouco, respeitar o outro, vamos frequentar as casas que permitem que você toque, né. Vamos ir para o show da banda do amiguinho, vamos falar bem. Ah, mas eu não gosto." Não fale mal então, sacou. São pequenas coisas, pequenas ações, né, que você vai valorizar. "Ah, o programa não tá legal, eu podia fazer melhor." Faça, meu velho, porque não tinha nenhum. Tem um, tu não acha legal, faz o outro que a gente vai ter Não apoia? 2, né. Apoia aí, galera, o programa, hein. Né, é Dá muito o joinha. simples. É simples, dá uma clicada, faz um comentário, fala: "Porra, não gostei." "Pô, por que você não chama tal pessoa? Por que você não perguntou isso a Exato, cara. ele?" "Porra, não gostei", teve um cara que comentou no programa: "Pô, não gostei desse cara que tá entrevistando, que ele tá falando demais". Mas velho, eu tô mas assim, Tony, eu não tô aqui entrevistando ninguém, eu até falei no outro programa, eu falei: "Meu intuito aqui não é entrevistar, eu quero conhecer, eu quero fazer um conteúdo pra você, eu quero que você se apresente para o público, que você deixe
nos anais do rock baiano, um conteúdo seu lá no YouTube, na nossa página, para que a pessoa conheça Tony Lopes, sabe o que é que foi que ele fez, sabe que teve loja, que ele teve tudo, né? Você falou aí que você escuta várias bandas, né? Locais e tal. Nos últimos anos, assim, qual banda, assim, que te impactou e que te deu, sei lá, boas vibrações, que você mais, assim, achou interessante, assim? Olha, o que acontece, velho, é que a gente, por eu ser mais velho, por trabalhar com o pessoal mais velho, você tende a trabalhar com um universo muito próximo do seu, né. Mas assim, tem surgido muitas bandas de meninas recente, né. Sim, de Recente, assim, a meninas. gente tem Pitty lá atrás, tem Nancita mais atrás, Sim, mas assim, tem uma banda que surgiu com a banda de Camaçari chamada Calói 10, que é uma menina que canta, muito bom. sim, excelente, Pop conheço. pop rock, né, Uhum. a gente fala a palavra pop, as pessoas às vezes pensam pop porque é acessível, não é uma coisa tão extremada, não é punk, não é metal, né, tá num universo que não desagrada, é, Transita ali não vai entre vários desagradar muita ouvintes. gente, né. Tem uma banda bem novinha, punk, que é uma chamada Cobra de Coleira, que tem uma menina que canta, que é bacana. Tem as veteranas, né. Assim, tem muita coisa. Tem Dálmatas Exxon, banda punk, tem muita banda legal. O que falta é público, falta que as pessoas se frequentem, né. Porque se tem tanta banda, se existe tanta banda, se existe tanta gente tocando, por que os lugares estão vazios, né? Por que não tá cheio? Porque, assim, se eu quero tocar naquele lugar, a primeira coisa que eu devia fazer é ir lá, né. Eu vejo, assim, como eu já tive vários locais que fecharam ao longo da na minha vida, eu encontro pessoas, elas falam assim: "Pô, e tal, como é que tá lá o lugar?" Eu falo: "Pô, já fechou". "Fechou fez quanto?" "Ah, tem 3 anos". Aí: "Por quê?" Eu falei: "Por isso, porque tem 3 anos que eu fechei que você nem sabia, você que ia lá sempre, deixou de ir, aí fecha por isso", né, porque as pessoas deixam de, Pô, excelente, né, excelente resposta. e reclamam: "Ah, mas fechou". Pô, velho, fechou, basicamente fecha, né, 99,9% porque você não tá ganhando dinheiro com isso, e cansa. Todo mundo quer estar num festival legal, todo mundo quer aparecer, né? As bandas que estão investindo, né? E isso é complicado, velho. Você, você que viveu, Tony, as décadas de 80, 90, início dos anos 2000, você reputa em sua história, assim, musical de produção de, de conteúdo para o rock, digamos assim. Alguma, alguma das décadas você acha que foi melhor para rock and roll? Pelo menos aqui na Bahia? Ó, a década de 80 foi melhor para o rock and roll nacional, então pra gente também foi. Nos anos 90 a gente teve uma cena bacana aqui, né, foi uma cena que eu participei menos, mas foi uma cena ativa, a gente teve boas bandas que tiveram projeção e tinha público. Dos 2000 pra frente você começa a ter um declínio de público Sim. muito grande, porque, o rock sai da mídia e você começa a diminuir essa produção, e essas bandas que estavam na ativa começam a se desgastar e vão terminando, que é natural. Então se você não produz, né, se você não gera possibilidades de gerar mais dinheiro, vai pra frente, né. E a gente, pô, a gente não pode esquecer que a gente foi totalmente, eh, ignorado, aterrado, soterrado pelo fenômeno da Axé Music, que foi um Aqui na Bahia, puta, principalmente. é uma coisa É, digna de universidade, nacionalmente, outros estilos, né? mas o Nacionalmente, Axé até chegou, lá, mas assim, o Axé fez isso, destruiu a música baiana de um modo geral, não deixou nenhum legado, porque não construiu espaço, não construiu, você não tem uma rádio decente, porque tudo foi dizimado, ou foi tudo pasteurizado, não tem um lugar para show bacana, porque é tudo no meio da rua, é tudo qualquer nota com mega produção, mas qualquer nota, né. Apesar dos super eventos, né, que as Ivetes da vida acabaram fazendo, o Futuro, porque aí já entrou, o business já tá no nível mega produção, né. Mas o axé fez esse, sepultou o rock baiano, mas o rock baiano também tem culpa, né, porque em determinado momento, mais pra frente, nos anos 2000, a gente vê várias bandas de rock
fazendo shows com né, banda de rock nacional, os Barões Vermelhos, os Titãs, os Paralamas, os Engenheiros, fazendo show com bandas de axé aqui. Quando as bandas de axé começaram a enfraquecer, começaram a pegar essas bandas de volta. Se o rock baiano tivesse tentado caminhar junto, talvez, fica só a pergunta aí, você que vai fazer as críticas aí, você pode falar isso. Pode à vontade. Talvez a gente tivesse chegado num patamar um pouquinho mais elevado. Será que isso aí não é muito da questão da união também? É a questão do espírito que o roqueiro, ele tem o método, tem um tipo de padrão, que você precisa estar inserido. Se você é punk, você tem que se vestir assim, se você é de metal, você tem que se vestir assado, se você é indie, você tem que fazer tal coisa. Então, essa necessidade em cima de pessoas jovens, né, informação, que é onde você molda, né, entre aspas, o caráter dessa pessoa. Então ela tá ali, ela tá deslumbrada com aquilo, então ela veste a fantasia e depois ela tira a fantasia e vai virar outra coisa. Mas essas pessoas todas que deixaram de ser roqueiros, viraram outras coisas, em determinado momento ela volta. Eu presenciei isso. Muita gente que me falava que eu não era roqueiro, hoje fala, pô, mas você tá no rock. E tô. Você tá fazendo isso, você tá se submetendo a isso, você anda de bermuda, você usa brinco, você anda com camisa de banda, uso. A sua idade não pode fazer isso. Ninguém nunca me falou isso. Nunca ninguém disse. Quando eu entrei no rock, eu entrei para fazer o que eu queria fazer, não o que me mandavam fazer, né? E aí eu faço um adendo que um cara me falou essa semana para mim, falou assim, sobre essa polaridade política. Eu sou da geração que o discurso da gente se chamava anarquia. Eu sou anarquista. Sou contra o poder. Ninguém manda em mim. Eu sou contra Deus, contra a religião. Eu tenho um Deus que é só meu, não é seu, não é de ninguém, é só meu. Então, quando eu quero falar com Deus, eu falo com o meu Deus, que só atende a mim. É exclusivo, não divido com ninguém, é só meu. E político, nenhum me representa. Óbvio que a gente tem que fazer escolhas, e tem escolhas piores do que outras. E aí, quem determina isso é você. Porque a gente não pode ser teleguiado, né? O mínimo que a gente espera de um homem, de uma pessoa, um ser humano, não ser machista, né? É que você tenha integridade, que você siga as suas diretrizes, os seus caminhos, seja fiel a você mesmo. A gente erra, claro, né? Claro, uma pessoa como eu, com 60 anos, que convive com pessoas de 20, 25, 30 anos, né? Que frequentava meus espaços, que eu convivo, que eu toco com pessoas jovens hoje. Eu trato elas da mesma forma. E elas, às vezes, me veem fazendo coisas que ela fala, pô, mas isso, pô, claro, velho, eu não posso tirar isso da minha mente. Eu fui criado assim, eu fui educado assim, mesmo rejeitando desde muito cedo, né? Eu fui livre muito cedo, né? Com 14 anos eu morava aqui em Salvador sozinho, minha filha vai fazer 13 anos, eu criança. Criança, cara. Né? Eu com 14 anos, na verdade eu vim morar em Salvador com 13 anos e meio. Morava só, Imagine ela vindo pra cá com 13 anos, a idade de hoje. sabe? Não tem a mínima. Não tem a mínima. Então, assim, são outros tempos. Então, você não pode corrigir o passado. O passado tá lá, velho. Você tem que olhar o passado e apontar, ó, velho, aquilo ali foi errado. Eu faço isso com minha vida. Falo pros meus filhos, falo, velhão, eu já fiz isso assim e deu nisso aqui um erro, um equívoco, um fracasso, certo? Mas eu tentei, eu continuo tentando, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que quer fazer sempre. E pague o preço, porque o crime já está cometido, sempre. Obrigado, Estúdio Caverna. Olha só pra isso, velho. Que abertura de mente. Eu poder estar aqui com você, Tony, porra, eu fico feliz de você ter aceitado o convite pra vir pra cá. Não acabou ainda não. Não acabou não. Mas isso aí que você falou pra mim aqui, meu irmão, abriu a mente
demais, cara. Eu fico feliz de poder estar aqui conversando com você, velho. Que bom. Rapaz, Tomara que abra de outras pessoas. com certeza quem tá aí assistindo vai A gente precisa pegar esse se momento. unir no que a gente acredita, velho. As outras coisas a gente conserta, a gente, né, dá uma atenuada, dá um conselho, né? Mas ninguém é dono da verdade, velho. Né? Você vai ficar velho e vai olhar pra trás e falar, porra, velho, vou continuar errando, vou continuar fazendo. Como eu falei aqui pra você, ó, hoje eu tô lançando uma música do Reverendo T, Sim. tá nas plataformas, uma música chamada Para-Rigo. Hoje Hoje. específico. Já hoje. tá, Então, peraí, hoje é dia. Hoje, ou é porque hoje pode ser qualquer. Hoje, dia 8. Não, hoje quando a gente tá gravando aqui no É. Estúdio Caverna. Dia dia 8 do 10 de 2025. foi lançada uma música. Uma Como é o nome homenagem da música? Para-Rigo. Como é o nome do artista O pra artista procurar é o lá? Reverendo T, os Reverendo discípulos T. descrentes. Só que essa música é uma parceria com um cara chamado Ataúba Meirelles, Tem ele também. que é um maestro, que foi o cara que fez minha primeira música. Massa demais. Parceria contigo na música, uma música chamada Maluca. Ele que fez a música, eu fiz a letra, e a gente fez essa parceria agora, esse ano. Homenagem a Rigo Barnabé, o cara da vanguarda paulista, que eu adoro, né? E tá saindo hoje, no dia 11, né? Eu lancei, né? Tá no passado, provavelmente. Lancei um livro de poemas chamado Super Selfies. Em novembro eu tô lançando um segundo livro chamado A Saudade e a Sede para Vivos Invisíveis. Quantos livros você tem lançados hoje? Eu não sei, velho. Esse segundo é microcontos, eu tenho uns 4 ou 5 livros. Certo. E nas plataformas, você, como artista, você tem quantos perfis de artista lá pra gente poder te Ó, ouvir? eu tenho os Elefantes Elegantes, que é meu trabalho mais experimental. Como batera, Não, que você faz faço quase tudo. as Faço montagens músicas, e a as pessoa montagens. grava. No início era eu mesmo que botava a voz, agora recente já são algumas pessoas que cantam. Tem os Elefantes Elegantes, tem a Cidade de Ateus, que eu toco bateria, faço algumas letras. O Guerra Fria tem um disco ao vivo que a gente lançou há um tempo atrás, tocando bateria e algumas letras. E o Reverendo T, os Discípulos Descrentes, tem os dois CDs e alguns EPs, né? É possível que eu esteja encerrando minha atividade musical agora em dezembro. Eu vou talvez mudar minha direção, como a gente começou aqui mais cedo, né? Esse ano foi uma noite extremamente difícil pra mim, né? Eu perdi minha esposa, pessoa que eu tava há 40 anos com ela. Foram 3 anos extremamente difíceis. E aí eu tive que dar essa pausa, parei com tudo. Tô repensando tudo. Mesmo assim eu consegui fazer essas produções, consegui fazer o CD, consegui fazer esses 2 livros. Tá aqui com a gente, Tô aqui. conversando sobre rock and roll. Aqui o mérito não é meu, o mérito é de vocês que estão fazendo o programa. Não, que é isso. Mas assim, o legado, o que eu quero deixar pra qualquer pessoa, é assim, não importa se você gosta de mim, se você não gosta, se você acha eu legal, se você não acha legal. O importante é que você ouça essa frase: faça o que você quiser fazer. Beleza, Tony? Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo ao Estúdio Caverna. Foi muito Como eu feliz. sempre digo, creia. Estúdio Caverna, ativar a bomba de nêutrons.